Muito boa noite. Você que não recebeu o nosso primeiro boa noite. Começamos pontualmente todos os sábados às 20 horas. E bem no início a gente já dá uma boa noite, a gente recebe você. Mas você às vezes não pôde chegar nesse momento, então você também é merecedor de um boa noite nosso, né? Então seja muito bem-vindo a este encontro. Nós chamamos assim, Encontro a Mais, porque é um tempo que nós cremos que você pode, de fato, ter um encontro muito singular com Deus e também com pessoas que estão aí sentadas próximos a você. Mesmo que você não esteja aqui presencialmente, porque sempre temos, nos finais de semana, sempre temos pessoas assistindo a gente, acompanhando pela internet, ou você até que vai assistir esta palavra de hoje, quando ela for divulgada na internet, no nosso canal do YouTube ou pelo Facebook. Então, você mesmo vendo depois de ter acontecido, não vendo ao vivo, você também é muito bem-vindo a este ambiente que é criado para que você tenha este encontro especial, transformador com Deus e para quem está aqui, especialmente com pessoas que estão próximas a você. Então você é muito bem-vindo, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Hoje eu conheci o Fernando, que veio aqui pela primeira vez. Tive o prazer de conhecê-lo e espero que seja uma experiência boa para a vida do Fernando e para a vida de quem estiver aqui hoje pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, seja realmente uma experiência especial para você estar conosco aqui no Área Mais, no Encontro a Mais, nosso encontro de todos os sábados. Bom, hoje nós estamos começando uma série de mensagens muito interessante, muito desafiadora, chamada Plugin. Serão 5 semanas juntos a respeito dessa temática que nós vamos trabalhar durante esta série, com um desafio que não se restringirá somente ao nosso encontro aqui de sábado, mas ele vai extravasar esse tempo que nós temos aqui no sábado à noite e vai tomar outros momentos da sua vida, outros horários, outros ambientes. É o nosso desafio para você. Hoje, no final dessa palavra, eu vou fazer esse desafio. Eu espero que todos aqui presentes aceitem esse desafio e entrem comigo numa jornada de 40 dias juntos, aí, nesta série chamada Plugin. E hoje nós vamos dar a abertura a esta série. Eu quero me entregar um pouco para você. Bom, eu sou do tempo dos manuais, manual de instrução. Hoje em dia, manual de instrução não é uma coisa tão comum, ainda existe. Mas no meu tempo, tudo que era minimamente tecnológico, assim, tinha um manual. E não era assim um manual simplificado, era aquele manual grosso, né? Inclusive, recentemente eu ganhei de presente, há um ano e pouco atrás, talvez 2 anos, eu ganhei de presente um relógio, eu não vim com ele hoje, um relógio muito conhecido mundialmente como o G-Shock. Quantos já ouviram falar do G-Shock? Todo mundo conhece o G-Shock, né? Ok, o G-Shock é aquele relógio... Hã? Não, ninguém conhece? É porque G-Shock é um negócio antigo. Às vezes o cara que é mais novo não é muito ligado nessa coisa de relógio. Porque, falaram que, há um tempo atrás eu ouvi uma profecia aí, a respeito dos relógios, dizendo que os relógios vão acabar por causa do celular. As pessoas não querem mais usar relógios, olham o horário no celular. Né? Quantos aqui deixaram de usar relógio por causa do celular? Tem alguém aqui? Ninguém? Ah, tem gente, tá vendo? Eu não acredito nessa profecia, porque eu gosto de relógio, sempre estou de relógio. Para mim, ficar sem relógio é muito estranho, me sinto muito esquisito. Pois é, eu ganhei um G-Shock de presente. E aí veio numa embalagem, assim, especial, que fizeram para ele. E quando eu abri, tinha um manual do G-Shock, porque o G-Shock ele tem uma pegada meio vintage, assim, né? Um negócio meio antigo, atual e tal. Então veio com um manual de instruções, o relógio, dessa grossura, assim. Eu tentei achar o manual, mas não encontrei mais esse manual, eu devo ter perdido. Mas muito grosso. Ele é pequeno, assim, um livretinho bem pequeno, com aquelas letras miúdas, mas dessa grossura, tipo, em 5 línguas diferentes e tudo mais. Eu sou do tempo do manual. Por exemplo, eu trouxe aqui um manual. Esse aqui é um manual para uma prova de inglês, TOEFL. Você tem que ler esse manual para entender como funciona a prova, fazer os exercícios previamente. Olha só a grossura disso daqui. Antigamente, os manuais
para provas, para objetos tecnológicos, eram assim. Eram dessa grossura. Até hoje o TOEFL ainda usa esse negócio. Mas, atualmente, quanto mais tecnológico for, menos manual você usa, não é isso? Eu estou aqui com uma caixa do iPad. Esse aqui é o iPad 1. E você abre a caixa do iPad, os mais antigos, né? Quando compraram o seu primeiro iPad, a galera da geração retrasada, eles abriam a caixa do iPad, aí vem o iPad, aí ele tira o iPad, aí vem essa caixinha aqui, ó. Aí o cara abre e fala assim, vai vir um manual. Aí eu vou ler o manual. Aí ele abre, não tem manual. Só tem umas informações aqui sobre a bateria, sobre cuidado para você não deixar em lugar quente. Aí ele fala, não, o manual está aqui dentro. Eu vou puxar esse daqui, tem um manual aqui dentro. Aí ele puxa aqui dentro, não tem manual nenhum, não tem manual. E ele entra em desespero, porque como é que eu vou saber usar isso daqui? Como é que eu vou usar isso daqui sem manual? Hoje em dia, as pessoas não são mais tão apegadas ao manual. Mesmo os de antigamente, se forem como eu sempre tentei usar coisas sem manual. Pegava, mesmo que fosse um manual super complexo, mesmo que fosse uma coisa muito difícil, eu tentava fuçar e descobrir por conta própria. Quantos são assim como eu? Ok. A grande maioria é assim. A gente tem preguiça de manual, é verdade. Agora, falando sobre este manual aqui, se nós levarmos a preguiça que nós temos a respeito daqueles manuais para este manual, o resultado é bem mais desastroso do que se você quebrar um relógio ou se você não souber usar um computador bem. Apesar de você dizer, eu não sou muito de manual, eu não sou muito de ler manual como eu, hoje nós estamos no tempo, não dos manuais, mas dos tutoriais. Quantos aqui acessam tutorial de vez em quando? Desde tutorial para saber como fazer a sombra verde com azul combinar com a sua roupa laranja, até o tutorial de você saber baixar o codec para conseguir baixar o seu torrent e assistir a série que saiu já nos Estados Unidos, mas ainda não lançou aqui. Você vai atrás de tutoriais constantemente para resolver problemas específicos da sua vida. Porque você sabe mexer no computador, você sabe mexer no iPad, você sabe mexer no celular, você sabe mexer, mas para situações específicas da sua vida, não necessariamente o fato de você saber ligar um iPad significa que você vai saber utilizá-lo vai saber sincronizá-lo com uma tela, e à medida que você passa o slide no tablet, passa também na tela. Não necessariamente o fato de você ter um tablet significa que você vai saber fazer isso. Aí você vai atrás de um tutorial, de um manual de instruções, para você saber como lidar com isso. Nessas 5 semanas que nós estaremos juntos neste tema aqui, eu quero falar com você um pouco sobre a Bíblia, neste sentido de ser um manual presente na sua vida. Mas não aquele manual chato que você vai ter que ler todo de uma vez para começar a usar, para começar a experimentar. Não, mas eu queria que você experimentasse a Bíblia como um tutorial, como uma fonte constante, onde você vai encontrar, às vezes especificamente, respostas para questões da sua vida, para dúvidas que você tenha, para lidar com relacionamentos que estejam meio conturbados, para tomar decisões que você não esteja muito certo de que direção você vai escolher, de que sentido você vai dar para a sua vida. Nessa caminhada de 40 semanas, eu quero te convidar a ter um relacionamento com este livro aqui. Mesmo que você hoje esteja aqui e diga assim, tá, ok, mas eu não acredito que isso seja a palavra de Deus. Tudo bem, você pode não acreditar. Eu acredito. Na verdade, eu deposito a minha vida nessa afirmação. E quando eu seguro este livro aqui, eu estou segurando a palavra de Deus comigo. Mas você pode dizer, tudo bem, você acredita, mas eu não. Ok, você me respeita no que eu acredito e eu te respeito no que você não acredita. Contudo, ainda assim, o desafio para você vale. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom
que mesmo você não crendo que isso daqui seja a palavra dele, se você conhecer esta palavra e aplicá-la na sua vida, muita coisa vai fazer sentido e vai acontecer na sua vida. Mesmo que você leia e diga assim, não, eu não estou lendo a palavra de Deus, estou lendo um livro que foi escrito por várias pessoas diferentes e tudo bem. Mas se você ler, e à medida que você lê, você descobrir propostas que estão sendo feitas aqui, na minha interpretação, propostas feitas por Deus, mas na sua interpretação, propostas feitas por qualquer autor que tenha escrito aqui, se você ler, descobrir esses princípios e aceitar, pelo menos de maneira curiosa, o desafio de aplicá-los na sua vida, você vai começar a ligar interruptores nos seus relacionamentos, na sua maneira de enxergar o mundo, na sua tomada de decisão, nas suas prioridades na sua vida. Você vai começar a ligar interruptores que estavam desligados e algumas coisas vão começar a surgir na sua vida que antes não surgiam, que antes não chamavam a sua atenção, vão começar a chamar a sua atenção, vão começar a fazer sentido e você vai descobrir um universo todo novo, um jeito todo novo de enxergar as coisas, de se relacionar com as coisas e com as pessoas ao seu redor. E eu tenho que te dizer isso. À medida que você for descobrindo isso, você vai se apaixonar mais e mais por essa descoberta. Você vai querer saber mais, você vai querer aplicar mais. Porque uma das coisas que eu mais me dedico a ensinar para jovens daqui ou de qualquer lugar onde eu vou ensinar a Bíblia é que Deus não estabeleceu princípios, regras, mandamentos para restringir a sua vida no sentido de você, eu poderia viver isso e Deus está me fazendo viver só isso. Não, 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 não. Esse é o jeito totalmente errado de você enxergar o que Deus deixou para você. Eu sempre falo isso. Há uma diferença enorme, fundamental, entre limite e... Quem lembra disso? Limite e limitação. Limitação é aquilo que te impede, é aquilo que te restringe, que tolhe a sua vida. Limite não é isso. Limite é aquilo que potencializa. Ao invés de você ter sua vida espalhada, você tem sua vida concentrada, tornando-a muito mais produtiva, eficiente, cheia de sentido, de propósito e plena, satisfatória, feliz, alegre. Para isso existem os princípios que Deus deixou na Bíblia. Existem para que a sua vida se torne a vida com todo o potencial que ela foi criada para ter. Eu quero falar com você um pouco, antes de nós entrarmos na reflexão específica de hoje, eu quero falar um pouco sobre a Bíblia. Então, quantos estão com uma Bíblia na mão aí? Levanta a sua Bíblia aí para eu ver. Alguém levantou o celular. Muito bem. Folheia aí seu celular. Faz assim. Né? Não dá. Ok. Folheia. Como é que fala isso? Folheia. Folheia seu celular. Folheia. Brincadeira. Ter intimidade com certas pessoas que estão ouvindo a gente quando a gente está pregando é uma benção. Não é? Ok. Eu quero falar com você um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia, ela na verdade, ela não é um livro. Ela é uma biblioteca. Ela é uma coleção de vários e vários textos escritos num período de aproximadamente 1500 anos. Desde o texto mais antigo até o mais recente. Quantos aqui sabem qual é o texto mais antigo registrado na Bíblia? Jó, muito bem, temos teólogos cultos aqui, pessoas estudadas. Muito bem, o texto mais antigo que temos registro presente na Bíblia é o texto de Jó e não de Gênesis. Gênesis é o registro do início de tudo, mas os manuscritos que nós temos acesso são mais recentes do que o manuscrito mais antigo que temos, que é o manuscrito do livro de Jó.
Por falar em manuscrito, talvez eu esteja usando essa expressão aqui e você não faça a mínima ideia do que se trata isso. Manuscrito. Manuscrito, se você separar os dois radicais, é o que foi escrito à mão. O que nós temos para formar este texto chamado Bíblia são textos que foram deixados, preservados no decorrer da história, e eles foram todos escritos à mão. Para você ter mais ou menos uma ideia, só manuscritos do Novo Testamento, existem mais de 5.000 manuscritos acessíveis só do texto do Novo Testamento, que é o texto que narra a partir do nascimento de Jesus até as profecias do Apocalipse. Existem mais de 5.000 manuscritos só do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, existem aí cerca de 20.000 manuscritos. Desses 20.000, quase 4.000 são de todo o Antigo Testamento. Você tem um manuscrito só registrando de Gênesis até Malaquias, que é o último texto do Antigo Testamento. Nós temos cerca de 4.000 manuscritos só sobre isso. Algumas pessoas tendem a não acreditar na Bíblia como palavra de Deus por conta exatamente desses dados, porque a Bíblia é formada de manuscritos que foram deixados por povos, por homens que escreveram, e esses povos preservaram esses manuscritos, e aí algum religioso resolveu chamar esses manuscritos de Bíblia e considerar a Bíblia a palavra de Deus. Mas, na verdade, a existência de tantos manuscritos só ajuda a corroborar a ideia de que quando eu estou segurando este texto aqui, este livro, eu estou segurando um milagre. Eu estou segurando algo que somente existe até hoje, do jeito que existe, porque é a palavra de Deus e foi preservada pelo próprio Deus. Porque não tem outro jeito de assimilar. Pense você, existem outros textos antigos muito conhecidos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A guerra gaulesa de César existem manuscritos registrados de 58 a 50 antes de Cristo. Para você ter uma ideia, só existem 10 cópias de manuscritos desta narrativa chamada Guerra Gaulesa. Só existem 20 cópias de um manuscrito que foi intitulado como A História Romana. Só existem 7 cópias das histórias de Plínio, o jovem. São textos antigos. Apenas 2 cópias das histórias e crônicas de Tácito, que viveu de 55 a 120 depois de Cristo. A literatura antiga, se você for, por exemplo, a Ilíada, que é uma das fontes literárias mais antigas da humanidade, se você for pesquisar na internet, você vai descobrir isso, que existem pouquíssimos manuscritos. Alguns dizem que só existem 5, outros dizem que existem 3, e só existem isso. Mas da Bíblia, existem cerca de 25.000 manuscritos diferentes, de trechos diferentes dos textos que estão nesta coleção que nós chamamos de Bíblia. E aí você pode estar se perguntando, ok, pastor, muitos dados, mas eu não estou entendendo aonde você quer chegar no que diz respeito à defesa de que isso é a palavra de Deus. Vamos chegar agora. Se você pega estes textos que eu citei para você, que tem 7 cópias somente existentes nos registros de pesquisa histórica ao redor do mundo, só existem 7 cópias, 10 cópias, 3 cópias, 5 cópias. Se você pegar 7 cópias, você vai encontrar diferenças nessas 7 cópias que são fundamentais na narrativa daquela história contada, por exemplo, a Guerra Gaulesa. Existem trechos que são completamente diferentes de outros do mesmo manuscrito, contando a mesma história, a mesma narrativa. Se você pegar os manuscritos bíblicos, lembrem-se, não são 5, nem 7, nem 10. São mais de 25.000 manuscritos disponíveis para serem pesquisados e têm sido pesquisados desde que o primeiro foi descoberto. Você vai encontrar
cerca de mais de 100 mil variáveis. O que é isso? Cerca de mais de 100 mil palavras diferentes entre um manuscrito e outro. Mas nenhuma altera fundamentalmente a narrativa da história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. A pessoa diz: 20 mil mãos diferentes escreveram a mesma história em épocas diferentes, em culturas diferentes, por motivos diferentes, para destinatários diferentes. Você pega todo esse número enorme de variedade, diversidade de fontes, e você não encontra nenhuma alteração fundamental da narrativa da história que conhecemos a partir da Bíblia que você tem na mão, seja no celular ou impressa. Qual é a probabilidade disso ser defendido matematicamente? Não tem como ser defendido isso matematicamente. Só um milagre torna possível você ter um texto único ao redor do mundo inteiro que foi escrito a partir de pesquisa de fontes tão diversas. Fontes que foram encontradas na Roma Antiga, fontes que foram encontradas numa caverna chamada Caverna de Qumran, lá na África. África? Sim. Agora fugiu, mas eu acho que é na África. No Mar Morto, desculpe, não é na África, é no Mar Morto. As cavernas do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados numa caverna chamada as Cavernas de Qumran. Foi encontrado lá o texto integral do profeta Isaías. Foi encontrado lá, foi encontrado na Roma Antiga, foi encontrado no leste europeu, foi encontrado em lugares tão diferentes, tão diversos, de culturas tão diversas, mas ao mesmo tempo contando a mesma história, contendo fundamentalmente as mesmas palavras. Esta série de mensagens tem um objetivo: fazer você amar isso daqui. Fazer você descobrir o quanto isso daqui faz sentido para a sua vida. Crendo você que isso é a palavra de Deus ou não. Meu desafio é você aceitar este período de 40 dias para você descobrir o quanto isso pode alterar o curso da sua história para melhor. O quanto isso pode fazer uma diferença fundamental na sua forma de enxergar o mundo, de se relacionar com o mundo, coisas, pessoas, tudo ao seu redor, como isso pode fazer diferença na sua vida. E eu te desafio nesses 40 dias a caminhar com a gente nesse sentido. E hoje eu quero abrir com você este tema, este diálogo que nós vamos ter durante 5 semanas. Eu quero abrir com um texto bíblico que exalta exatamente a relação com esta palavra, com este texto. Quero que você abra sua Bíblia, se você estiver com ela, no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho. Seja no celular ou impressa, abra aí. Se você não estiver com sua Bíblia, não entre em crise, não entre em pânico. O texto vai estar aqui na televisão para você acompanhar junto comigo. Eu vou usar também o texto da televisão. Antes de nós entrarmos no texto de Mateus, capítulo 4, vamos conversar um pouco sobre Mateus. Mateus é um dos evangelistas, um dos apóstolos, que foi no início da sua empreitada com Jesus, foi questionado por tratar-se de um publicano, um homem que naquele tempo era considerado um traidor entre os judeus. Como é que Jesus, sendo um judeu, chamaria um traidor dos judeus para tornar-se seu seguidor? E na verdade Mateus foi um dos primeiros a ser chamado, e foi provavelmente o primeiro que foi visitado em sua própria casa por Jesus. Jesus foi até a casa de Mateus, jantou com ele, seus amigos, sua família. E, obviamente, por ser publicano, os amigos de Mateus não estavam entre os judeus, estavam entre outras pessoas. Tanto que quando Jesus vai jantar na casa de Mateus, os judeus daquele tempo questionam, falando assim: como pode ele sentar à mesa com publicanos e pecadores? Porque esses eram os amigos de Mateus. Mateus não tinha
uma rede de relacionamento que atingia os religiosos. Os religiosos simplesmente desprezavam Mateus. Mas acontece que Mateus, apesar de ser publicano e rejeitado pelos judeus, ele vinha de tradição judaica. E quando Mateus escreveu o seu evangelho, ironicamente, o alvo principal do texto que ele escreveu foram os judeus. No início aqui eu falei para você que a Bíblia são vários textos escritos por várias pessoas diferentes, em situações diferentes, épocas diferentes, para pessoas diferentes. Sim, os textos da Bíblia, e principalmente os textos do Novo Testamento, eles tinham o objetivo de instruir pessoas, de dar para pessoas um conhecimento que elas não tinham. Então o objetivo dos evangelhos escritos por Mateus, por João Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, o pesquisador, médico, e João, o apóstolo, o objetivo deles escreverem esses evangelhos era que os cristãos que foram se convertendo a Jesus Cristo naquele tempo pudessem conhecer mais ainda a respeito de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus fez. Este era o objetivo. E Mateus escreveu especificamente para judeus que haviam se convertido. Quer dizer, pessoas que vinham de uma tradição religiosa muito aprofundada, muito arraigada nas ideias do Antigo Testamento e nas interpretações que os judeus naquela época faziam a respeito do Antigo Testamento. Mateus se dedicou a revelar todo o ministério de Jesus a partir de uma ótica judaica. Ele escreveu para que judeus compreendessem quem era Jesus. Se você for ver a diferença entre o Evangelho de Mateus, por exemplo, e o Evangelho de João, é muito grande. Se você abrir o primeiro capítulo de João, João começa o primeiro capítulo dizendo assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo se fez carne e habitou entre nós. A introdução do apóstolo João é assim, olha, Jesus é Deus. E este Deus, Criador, habitou entre nós. E agora eu vou contar a história do que ele fez quando ele veio. E aí João começa a contar o ministério de Jesus. Mas Mateus não. Mateus não faz isso. Porque o João estava escrevendo para outras pessoas. João estava escrevendo basicamente para pessoas que vinham de uma tradição romana e não judaica. A grande maioria das pessoas estava ouvindo a partir de uma experiência de vida, de um contexto cultural diferente. Por isso a ênfase de João é diferente. Mas Mateus estava escrevendo para as pessoas que haviam se convertido em Jerusalém, especificamente e primeiramente. E por serem pessoas que estavam em Jerusalém, se converteram em Jerusalém, muitas delas naquela primeira pregação do apóstolo Pedro, onde 3.000 pessoas se converteram em Jerusalém, muitas daquelas pessoas eram judeus, era formado de judeu, a maioria. Então, não bastava simplesmente chegar e dizer, olha, Deus se fez carne e habitou entre nós, agora aceita isso. Não. Mateus conhecia a mente judaica e dizia, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. E por isso Mateus começa com o quê? Genealogia. Que às vezes você lê e fala assim, ai meu Deus, que coisa chata. Por que o cara escreveu isso? Pai de quem, filho de quem, tio de quem, qual é o sentido disso, meu Deus? Pula essa parte. Você não entende a importância disso. Mas era muito importante. Porque o judeu precisava entender de onde vinha Jesus. Ele precisava entender que Jesus vinha de uma ascendência específica. E esta ascendência foi profetizada. Quando os profetas diziam a raiz de Davi, eles estavam dizendo que o Messias viria como descendente da família real de Davi. E quando Mateus começa a mostrar a genealogia de Jesus, ele prova que Jesus tinha vindo realmente da descendência de Davi. E aí o judeu convertido começa a sentir-se mais familiarizado com aquilo. Fala, agora tudo faz sentido. Ele veio da raiz de Davi, ele é descendente do rei, e ele nasceu em Belém, e existia uma profecia muito conhecida entre os judeus, de que o Messias viria de Belém. E ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. E ele nasceu numa época específica
debaixo de um governo específico, e Mateus vai mostrando historicamente as profecias se cumprindo. E existe um autor muito conhecido, chamado Josh McDowell, que escreveu um livro também muito conhecido, chamado Mais que um Carpinteiro, que o objetivo é falar a respeito de Jesus. E um dos argumentos que ele usa é de que é probabilisticamente impossível, palavra difícil, né? Impossível um homem em sua história apresentar todas as conformidades, convergências com as profecias que foram declaradas antes dele. Quer dizer, parafraseando um pouco o C.S. Lewis, ou Jesus é Deus, ou Jesus é louco, ou Jesus é o demônio. Se você não acredita que Jesus é Deus, você vai ter que escolher. Ou ele é maluco, ou ele é o demônio. Porque não há como tantas profecias se cumprirem em uma só pessoa, se essa pessoa não fosse a encarnação da própria profecia. Seria coincidência demais. Não tem como. Então, Mateus quer provar isso para o judeu. Provar para o judeu que Jesus não foi uma aparição louca de um homem que reivindicava a divindade do nada, como tem um que mora aqui em Brasília e faz isso de vez em quando na esplanada dos ministérios. Mateus estava dedicado a mostrar para as pessoas que Jesus tinha vindo de uma história. Que Jesus era a convergência desta história. E eu disse para você que isso daqui não é um livro, é uma coleção, é uma biblioteca, mas ao mesmo tempo, o primeiro evangelho dos 4 prova que tudo que foi escrito até aquele tempo e foi preservado e era considerado pelos próprios judeus como a revelação de Deus para o homem, esta parte toda aqui, Mateus estava provando que tudo isso daqui tinha uma só intenção. Por trás dos diferentes autores que colocaram suas mãos nesse texto aqui, existia uma mão. A mão de Deus, conduzindo o coração e a mente desses homens, de maneira que tudo o que eles escreveram, no tempo em que eles viveram, na cultura em que eles viveram, convergiam para um só sentido. A revelação do que viria a partir daqui, no Novo Testamento. A revelação de quem é Jesus e o que ele veio fazer no mundo. Mateus está dizendo tudo o que aconteceu antes foi uma preparação para o clímax da história, para o ponto alto da existência. A vinda de Jesus à Terra, a encarnação de Deus entre nós. E Mateus começa a narrar isso, mostrar para aqueles judeus que Jesus era a convergência de tudo que foi dito antes a respeito dele. Jesus começa seu ministério, seu primo o apresenta para as pessoas. João Batista diz quem ele é. João Batista tem a honra de batizar Jesus. E quando Jesus sai do seu batismo, ele entra pela introdução do seu ministério. A introdução do ministério de Jesus começa no deserto. E é exatamente nesse ponto que nós vamos entrar. Entendendo a intenção de Mateus, por ter registrado. Mateus foi o único evangelista que registrou este momento do ministério de Jesus, o momento do deserto. Se você for procurar em Lucas, você não vai achar, apesar de Lucas ser bastante detalhista em outras questões. Por exemplo, Lucas é o único que narra um episódio da infância de Jesus. Os outros não narram, nem mesmo Mateus. Mas mesmo Lucas tendo sido talvez o mais detalhista dos 4, ainda assim Lucas não narrou o deserto. Mas Mateus narrou o deserto. E nós vamos entrar neste deserto junto com Jesus e entender o porquê do registro deste momento do deserto. Entender o que acontecia no coração de Jesus. E como esse registro deve afetar a nós hoje. E como o nosso coração deve se aproximar do coração de Jesus para nós vivermos como ele viveu, experimentarmos como ele experimentou.
Vamos entrar no deserto? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, ou acompanhe por aqui. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esta expressão para ser, ela surge em vários momentos da Bíblia. Talvez você lendo, a tradução em português não traga tanto destaque para ela, mas essa palavra ela tem uma função bastante interessante. No Novo Testamento você encontra ela em vários momentos, em vários textos diferentes. Uma palavra conhecida como riná. Riná significa com o propósito de. Quando o autor daquele tempo usava essa palavra, ele estava dizendo, olha, o que eu contei antes aconteceu por conta do que vai acontecer depois. O propósito do que aconteceu antes vai se revelar em seguida. Por exemplo, quando os discípulos questionam a Jesus a respeito do cego de nascença e dizem, por que ele é cego? Quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí Jesus diz assim, nem ele nem seus pais pecaram. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse. Fosse revelada na vida dele. Existe um propósito. Isso daqui tem a ver com propósito. Agora, pense você. Jesus é o Filho de Deus. Vem à Terra para salvar os homens. Tente pensar um pouco, você que é cristão, tente pensar como um não cristão. Que sentido faz isso? Que sentido faz Deus enviar o seu Filho ao mundo, este Filho ir após o batismo? E veja, o episódio do batismo é um episódio muito interessante, porque na hora que Jesus é batizado, uma voz do céu surge dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois dessa declaração que os presentes ouviram, vinda sei lá de onde, imagina isso. Essa é uma cena que com certeza quando eu estiver no céu eu vou pegar o Blu-ray para assistir. Porque deve ter sido muito interessante olhar a reação das pessoas, tipo, estamos aqui, né, no Rio Jordão, batizando, e de repente, este é o meu filho, de onde está vindo isso? Quem ligou o som? Tinha acabado de acontecer essa cena. Jesus sai de dentro da água e caminha em direção ao deserto. Todo mundo olhando para ele, para onde ele está indo? O que aconteceu? E ele vai caminhando em direção ao deserto, entra pelo deserto e o evangelista diz, ele foi ao deserto com um propósito. Ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe por que esse registro é importante? Porque Mateus estava escrevendo para judeus. E os judeus esperavam que o Messias fosse um homem perfeito. Só teria credibilidade a pregação de Jesus, só teria credibilidade os escritos de Mateus a respeito de Jesus para aquelas pessoas do primeiro século lerem e então entregarem suas vidas, sua convicção nas mãos desse Jesus, se eles vissem esse Jesus como um homem perfeito, capaz de vencer o que eles não eram capazes de vencer. E então Mateus escreve, ele foi no deserto para ser tentado. Ele foi enviado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado e provar para todos que de fato ele era Deus, apesar de também ser de fato homem. E esta matemática é uma matemática que ou você aceita ou você não aceita. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando eu estava no seminário e a gente foi estudar esse tema, um dos colegas perguntou assim, a gente discutindo, seminarista adora discutir, oh meu Deus do céu, tem misericórdia seminarista. Aí um amigo meu querendo discutir, ele levantou a questão assim, para você, Felipe, Jesus podia ou não podia pecar? A gente tinha acabado de ouvir, ele era 100% Deus, 100% homem. E aí, Jesus podia ou não podia pecar? Sabe aquela pergunta de quem acha que é filósofo e sempre faz essa pergunta? Seria Deus capaz de construir uma pedra que nem mesmo ele poderia levantar? Que perda de tempo, meu Deus. Pois é, essa pergunta tem mais ou menos o mesmo sentido.
perguntou assim, o que você acha? Jesus pecou porque não podia pecar? Ou Jesus não pecou porque não queria pecar? Ele não podia ou ele não queria? Eu falei, o que eu sei te dizer é que ele não pecou. E para mim isso basta. É o que a Bíblia diz. Ele foi tentado em todo tipo de tentação, mas em nenhuma ele caiu. E para mim isso basta, porque se eu vou tentar filosofar a respeito do que a filosofia não compreende, eu vou ficar maluco, não vou chegar a lugar nenhum, talvez até desista de acreditar, porque quero transformar um Deus que não pode ser contido em um Deus que vai ser contido dentro de um potinho de geleia, igual eu guardava a aranha que eu pegava no jardim de casa. Eu ficava olhando para ela dizendo, eu peguei você. Você não pode mais fazer nada contra mim. Tem gente que quer que Deus seja essa aranha dentro do potinho, dizendo, agora eu te entendi completamente. Você não me domina mais. Agora você é meu. Para tudo que eu quiser. Ele era 100% homem, 100% Deus. E ele foi levado ao deserto para provar isso para as pessoas. Para provar que ele não pecava. E ele entra no deserto. Quando ele entra no deserto para ser tentado pelo diabo, com quem ele encontra? Silvio Santos? Não. Ele encontra com o diabo. Vamos lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí alguns estudiosos falam assim, é porque o jejum dele não foi de água. Por isso ele teve só fome. Tá bom. Tá, tudo bem. Se for de água, se não for de água, se for de comida. O importante é que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. Agora você imagina, 40 dias, 40 noites, sem comer, no deserto, com certeza, sem comer, talvez sem beber também, não sei, mas sem comer com certeza, porque ele estava com fome. De repente chega, amigão, parceria, pá, Didi, chega lá. Qual foi? Estava aqui caminhando no deserto, com um não quer nada, né? Encontrei com Jesus. Vamos lá. Pode seguir. O tentador aproximou-se dele e disse, agora pensa, 40 dias sem comer, 40 dias no deserto, qual a primeira tentação que você faria? Se você fosse tentador. Ai, Deus me livre, pastor, eu tentador, tá louco. Se você fosse tentador, como você tentaria? Comida, né? Foi o que ele fez, não é bobo. Olha só, se és o Filho de Deus, né? Se tu é, já estou ouvindo. Tá, canta aí, vai, canta. Vai. Homenagem. Para quem não está entendendo nada, estando você aqui ou na internet, é porque todos os anos nós temos um musical aqui, chama-se Alto de Páscoa, e a gente conta a história de Jesus. E é uma cena já muito conhecida, a cena de Jesus e o Diabo. E aí tem essa música que, por ser muito conhecida, o pessoal já sabe cantar, né? É exatamente a cena da tentação no deserto. E aí o diabo diz isso. Se você é o Filho de Deus, então pega essas pedras aí, transforma ela em pães e acaba com a sua fome. Jesus estava começando a caminhada dele ministerial. E no início da sua caminhada, ele já estava enfrentando as tentações, exatamente para ser fortalecido naquilo que iria manter o seu ministério do início ao fim. Ele precisava entrar em contato com aquilo que sustentaria sua pregação, sua postura, sua reação, seus ensinamentos a todas as pessoas com quem ele iria conviver, dos discípulos às grandes multidões que iriam segui-lo.
na primeira investida, quando Jesus sai do seu batismo para iniciar a sua carreira, o seu ministério, ele precisa entrar em contato com aquilo que vai sustentar seus 3 anos que antecederiam a crucificação. Para isso serve este momento. O diabo diz, você está com fome, eu conheço sua necessidade, então sacia sua necessidade agora do jeito mais fácil. Tentação é isso. Tentação é o caminho mais fácil para resolver o problema que mais incomoda. A situação mais incômoda. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes não vem com o rótulo tentação. Às vezes vem com o rótulo oportunidade. Às vezes vem com o rótulo curiosidade. Às vezes vem com o rótulo nada a ver. Isso aí tem nada a ver. Pode vir de rótulos diferentes. Não necessariamente vai vir com o rótulo escrito tentação. Pode vir com outros rótulos. E você tem que estar preparado. Porque geralmente a tentação é a apresentação do caminho mais rápido para a solução daquilo que mais te incomoda. Jesus está diante dessa situação. Olha aquelas pedras. Elas poderiam virar boa ciabatta. Talvez uma rosquinha de coco. Não estou te agradando, Tiaguinho? Pode ser outro sabor? Tiaguinho está com rabo de cavalo, é isso? Você está com... tá, ok. Depois desse parênteses ocasionado pelas reações do Tiaguinho, vamos voltar aqui. Como Jesus responde a essa tentação? Ele responde assim. Jesus respondeu, está escrito, está escrito. Jesus não responde, não, eu aguento. A fome nem é tanta assim, sabe? Na verdade, eu não estou podendo pão, porque eu estou fazendo aquela dieta de proteína. Dieta de só proteína. Tá bom, nutricionista honorário? Agora o cara quer ser baixista, nutricionista e técnico de computador também. Fica na sua, cara. Cuida dos seus computadores aí. Andressa está na área? Não. Tem algum nutricionista aí na área? Não. Então, Jesus não estava de dieta. Isso é que é importante você saber hoje. É importante você saber como Jesus respondeu à tentação. Jesus não respondeu, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo 100% Deus, mesmo ele sendo a encarnação do Eterno na Terra, ele não respondeu dizendo, eu posso, eu sou o cara, eu dou conta, não, eu não vou transformar, eu ainda vou ficar mais 15 dias sem comer. Não, ele responde, está escrito. A convicção dele estava em algo anterior, em algo que ele teve que conhecer, em algo que ele teve que não só estudar e meditar e até memorizar, mas em algo que a partir do momento que ele leu, memorizou, aquilo se tornou parte dele, se tornou convicção, não somente a ser declarada com lábios, mas a ser fundamentada, a ser fundamento da sua vida, a ser alicerce das suas declarações. Ele diz, está escrito. E aí ele diz o que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando um texto do Antigo Testamento. Já existia. Já tinha sido registrado. Ele está dizendo, eu conheço a palavra de Deus e ela me fortalece. Ela é real na minha vida. Ela traz respostas para as minhas situações, desde as mais amplas até as mais específicas. Eu estou diante de você aqui, Satanás. Você está querendo me rodear com a minha maior necessidade do momento, é a minha fome. Mas eu conheço a palavra. E a palavra, ela é real para mim. Ela não é só um texto. Ela não é só uma história. Ela é a voz de Deus dentro de mim. E eu te respondo, eu não preciso de alimento para viver. Eu preciso da palavra de Deus para viver. E aí, quem perdeu nessa?
Primeiro argumento, perdido. Então, Satanás continua. Ele não desiste. Então o diabo levou a cidade santa. Aí eu não sei se isso daqui foi literal, ou se foi um momento de visão. Jesus, junto com Satanás, visualizou Jerusalém. Eu não sei te dizer se ele foi literalmente ou se foi uma experiência. Houve um filme um tempo atrás de Jesus, passou até na Rede Globo, que mostrava de uma maneira mais assim, hollywoodiana, né? Então, quando Satanás dizia assim, nesse trecho que levou a Cidade Santa, aparecia a Cidade Santa diante de Jesus, surgia do nada, assim, crescia no meio do deserto, as edificações e tudo, e ele via Jerusalém. E então o diabo levou a Cidade Santa, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois... Veja, Satanás não tenta Jesus só com a sua necessidade. Mas Satanás tenta minar a convicção de Jesus nisso daqui. Na sua vida não é diferente. Se você permanecer firme na tentação clara, evidente, ele vai arrumar uma estratégia para vir com você com outro rótulo. E esse rótulo, vou te dizer, esse rótulo é difícil de combater, porque vem com o rótulo Bíblia. Alguém vai abrir a Bíblia e vai mostrar para você, está escrito aqui, cara. Ou então, não está escrito nada na Bíblia, cara. Não tem nada escrito sobre isso. Nada a ver. Segue em frente, filhão. Não está escrito. Está liberado. Será mesmo? Será que minha experiência com isso é tão íntima, é tão transformadora, isso daqui faz tão parte de mim, de quem eu sou, que eu posso afirmar realmente que eu estou pronto para responder a tudo? O diabo viu, ok, você vai usar a Bíblia, então vamos lá. Eu também sei a Bíblia. Ok, Jesus, você vai me combater com a Bíblia? Ok, então eu vou também usar o mesmo instrumento que você está usando. Joga-te daqui para baixo, porque está escrito, e realmente está escrito. Isso que o diabo diz, está escrito mesmo. No Salmo 91, é dito isso: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão. Salmo 91, se você abrir lá, é exatamente o que diz, que Deus dará ordem aos seus anjos a respeito daqueles que o amam. Para protegê-los, para contê-los, para impedi-los de morrerem. E o diabo está dizendo, então, você não é o filho de Deus? Então prova. Prova que você é o filho de Deus, pulando daqui de cima e os anjos te segurando. E aí você vai provar para todo mundo que você é o filho de Deus. Mas Jesus responde. Segue. Jesus lhe responde. Está o quê? Escrito. Alguém segura essa criança? Tem filho não? Ou não tem pai não, essa criança? É o meu filho, gente. Me perdoe. Ele responde, está escrito. Você está vindo com o que está escrito, mas eu também te respondo com o que está escrito. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Não tente o Senhor Deus. Não tentarás. É o mais conhecido. O Senhor, teu Deus. O diabo vem com a maior necessidade. O caminho mais rápido para saciar aquilo que mais incomoda. Não deu certo. Ele vem com outro argumento. Ok, eu vou usar o que você usou. Não deu certo. Terceira tentativa. Eu vou naquilo que é mais profundo na sua existência. Aquilo que está lá dentro de você. Aquilo que está lá guardado dentro do seu coração. A maior convicção que você tem. Talvez a maior certeza que você tenha dentro do seu coração. Eu vou lá, vou pegar isso daí e vou esmagar
como se fosse um inseto bem pequenininho. E vou desfazer essa convicção que você luta para preservar. É o que ele tenta fazer com Jesus. Olha o que ele diz. O diabo levou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. O judeu daquele tempo esperava o Messias como aquele que iria reinar sobre toda a terra. Aquele que iria governar sobre tudo que existe. O título Messias significava isso. Rei, dono, proprietário. E as profecias a respeito de Jesus diziam que o Messias iria instalar um reino que não teria fim. As profecias que mais delineavam a característica daquele que seria o Messias eram profecias que o declaravam como um rei, como aquele que viria instalar seu governo definitivo, insuperável, invencível. Jesus tinha convicção disso. Qual era a missão dele? Ele sabia que ele ia morrer, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Jesus sabia que ele era o Messias. Jesus sabia que as pessoas ao redor dele teriam expectativa de vê-lo reinar. A expectativa era tão grande que até os discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos aproximadamente, ao verem Jesus na cruz, desistiram de ser discípulos. Porque até eles que andaram com Jesus tão próximos, até eles alimentavam ainda no coração a expectativa de que ele fosse realmente esse cara que ia governar, ia botar todos os imperadores para correr, e ele ia instituir o reino dele sobre toda a terra. Pouco tempo antes de Jesus ser crucificado, 2 dos discípulos, João e Tiago, chamam Jesus para uma conversa particular, assim, e falam assim, ó, Senhor, se a gente te pedir, você dá? Mas o que você está pedindo? O quê? Hã? Não, responde. Se a gente pedir uma coisa agora, você dá pra gente? Que pergunta é essa, cara? O que vocês querem? A gente quer só um lugarzinho do seu lado. Quando você for governar, sentar no trono e governar todo mundo, eu quero ficar uma à direita, o outro à esquerda. Rola? Rola ou não rola? Porque no coração dos discípulos ainda existia essa mentalidade de que Jesus iria reinar como um rei, como um imperador. Nos judeus, eles queriam ver Jesus assim. O diabo usa exatamente isso. Para tentar confundir Jesus. Dizendo assim, olha, se você se prostrar diante de mim, aí eu faço você rei sobre todas as coisas. Governador de tudo. Se você não se prostrar contra mim, você sabe qual é o seu futuro. Você sabe, você vai ser humilhado, você vai ser cuspido, você vai ser crucificado, seus discípulos vão te abandonar. Mas se você se prostrar hoje diante de mim, nada disso vai acontecer. Você vai ser o cara. Você não vai precisar sofrer, você não vai precisar passar pela cruz. É só dobrar o joelhinho aqui agora. E tudo isso é seu. Não é assim que às vezes acontece comigo e com você. Mas só isso, cara. Não tem nada demais, não tem nada a ver. Não se preocupa. Ninguém vai saber. Ou, não se preocupe, cara. Na verdade, aquilo que você ouve todo final de semana, ou aquilo que você está lendo aí, não. Isso daí é pra gente burra, gente limitada, gente que não sabe o que é vida boa mesmo. Esquece isso, cara. Faz o que eu estou te falando. E aí você vai realmente ter a vida que você quer. Ter a vida que todos esperam que você tenha. Vai ter muita gente ao seu redor, batendo nas suas costas, reconhecendo seu valor, reconhecendo... Você é o cara. Jesus responde. Retire-se, Satanás. Por quê? Está escrito. Está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus. Só a Ele preste culto. Segura aí. Todas as vezes que no início do ministério de Jesus, Satanás o tentou,
A resposta de Jesus foi a mesma. A resposta de Jesus foi a Bíblia. A resposta de Jesus foi a palavra de Deus. Se Jesus tivesse cedido a uma das tentações do diabo, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse transformado uma pedra, nem que fosse numa bisnaguinha, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse pulado do monte, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse dobrado seus joelhos diante do inimigo dele e nosso, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Jesus não transformou pedra em pão, não saltou do monte e nem se ajoelhou diante de Satanás. Sabe por quê? Porque tinha algo escrito que fazia sentido. Tinha algo escrito que Jesus conhecia e tinha aceitado que aquilo que foi escrito tinha que fazer parte da sua vida, das suas escolhas. E quando ele, pela primeira vez, experimentou isso, ele mostrou para aqueles que hoje leem essa história qual é o fundamento de uma vida com Deus. Qual é o fundamento de uma vida que vai ser transformada em todo o potencial que ela pode ter. Porque Jesus não transformou a pedra em pão, porque Jesus não saltou do monte, porque Jesus não se ajoelhou, hoje nós nos reunimos todas as semanas ao redor do planeta. Bilhões de pessoas erguem suas mãos, suas vozes, abrem as Bíblias e adoram o Deus que venceu o invencível, venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. E de fato o reino que foi declarado não terá fim. Nós aguardamos a eternidade com Ele. Sabe por quê? Porque está escrito. Estava escrito quando ele se deparou com Satanás, e está escrito hoje, todos os dias que você se depara com a sua tentação, com a sua luta, com a sua dificuldade, já está escrito o caminho para vencer, o caminho para lidar com isso, o caminho que vai te direcionar a uma vida muito além do que você espera, do que as pessoas ao seu redor esperam. Os judeus esperavam um governador. Os gregos esperavam um grande filósofo. Os pecadores de todas as origens esperavam um redentor, alguém que solucionasse o problema. Mas Jesus foi muito mais do que isso. Jesus se tornou poder acessível a toda e qualquer pessoa. Jesus se tornou o Espírito pelo qual nós podemos ter relação direta com o divino, com o intangível, com o inatingível, com o incompreensível. Jesus deixou o Espírito para que esse incompreensível, intangível, inatingível habitasse dentro de homens e mulheres simples como eu e você. Ele foi muito mais além do que aqueles homens pensavam. Sabe por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. O meu convite hoje para você, você descobrir o que está escrito. Não só para saber, mas para transformar isso na sua vida, na sua experiência diária com Ele. Eu te convido a abrir sua Bíblia todos os dias a partir de hoje, durante 40 dias. Nós vamos lançar, a partir de amanhã, vai estar no Instagram, no Facebook, no Twitter, um plano de leitura para você, junto comigo, ler durante 40 dias todo o Novo Testamento.
Você vai ler de Mateus até Apocalipse em 40 dias. Você vai conhecer todos os textos do Novo Testamento. Quantos aqui nunca tiveram a experiência de ler totalmente o Novo Testamento? Levanta a mão. Não é pra você ter vergonha, não. É normal isso. Okay? Natural. Você nunca teve essa experiência, você está tendo a chance de ter agora. Essa experiência de você ler do início ao fim. De Mateus até Apocalipse. Em 40 dias. Daqui a 40 dias você vai ter lido todo o Novo Testamento. Imagina que legal isso. Você vai saber o que está escrito. Esta série Plugin tem a ver com esse desafio. Tem a ver com o desafio de nós nos relacionarmos com a palavra e provarmos do que a palavra faz. Jesus rejeitou a primeira, a segunda, a terceira tentação e o final foi essa declaração aqui que o evangelista deixou. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Deixar as tentações, aceitar a vida de Deus para você, não vai te privar de viver. Mas vai fazer você viver. Deus tem para você. Jesus não ficou com fome. Jesus não ficou abandonado no deserto. Ele não viveu mais 40 dias no deserto. Não. Quando o diabo deixou, os anjos de Deus vieram e cumpriram o que está escrito. E se você aceitar o desafio de viver o que está escrito, você vai experimentar tudo o que está escrito. Tanto o desafio de se abster daquilo que você, com esforço, vai precisar se abster, como provar aquilo com nenhum esforço você vai poder provar. Porque Deus vai prover para você. Então esta série tem a ver com esse relacionamento com a Bíblia. Todo domingo você vai receber a relação de texto. Amanhã você vai poder acessar no Facebook, no Instagram, @AreaMais. Se você não segue a gente, passe a seguir a partir de hoje. @AreaMais, por extenso, sem acento. @AreaMais. Você vai poder seguir no Instagram e você vai receber todo domingo lá a atualização do nosso Instagram com os textos para a semana. Amanhã você já vai receber o primeiro. Primeiro dia você vai ler Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai reler esse trecho que nós lemos hoje. E todos os sábados, eu ou quem estiver aqui, porque nós vamos ter convidados nesta série, vai pregar em cima do texto que você vai ler no domingo. Algum texto que você vai ler no domingo vai ser o texto que vai ser pregado no sábado. E aí quando você ler já no dia seguinte, você vai relembrar tudo que você ouviu aqui do pregador da noite. E 40 dias. Faça esse compromisso para estar neste propósito com a gente durante 40 dias, lendo todo o Novo Testamento. Todos os dias nós vamos soltar também no Instagram, no Facebook, no Twitter, um versículo dos textos daquele dia que nós estamos lendo. Então você vai poder compartilhar, vai poder curtir, vai poder comentar. E a gente te incentiva a você lendo. Um versículo te chamou a atenção, alguma coisa falou no seu coração, vai lá e posta no seu Instagram, posta no seu Twitter, para que a gente durante esses 40 dias fique juntos vivendo esse movimento de compartilhar e de experimentar tudo que foi escrito para nós na Bíblia. Aí a gente vai pedir para você usar uma hashtag, que é plugin 40 dias. Hashtag plugin 40 dias. Toda vez que você postar alguma coisa relacionada a esta série, bota hashtag plugin 40 dias, para que a gente possa acompanhar tudo que vocês forem postar. Aqui do lado de fora, nós vamos filmar, a partir da semana que vem, vídeos de você recitando versículos. E a gente vai postar isso também no Instagram, no Facebook, para as pessoas terem contato com a palavra de Deus, seus amigos, o pessoal do seu relacionamento, na rede social. Então, na semana, destaca um versículo que você curtiu pra caramba, assim, que falou muito no seu coração, e compartilha com a gente aqui fora. A gente vai filmar de celular mesmo, assim, e vai soltar na rede, para a galera receber o que está escrito para a vida deles e a vida que Deus tem para cada um dos nossos amigos, das pessoas do nosso relacionamento. É um tempo. Esta série não é só para você vir aqui assistir a mensagem, sentar e tudo mais. É para você participar mesmo, para você ler a Bíblia com a gente, é para você postar a Bíblia com a gente nas redes sociais, para você divulgar o que está escrito e pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. E por isso eu quero terminar fazendo um desafio. Eu queria que você, hoje, se você
decidiu entrar neste compromisso, junto comigo, de lermos o Novo Testamento em 40 dias e espalharmos o que está escrito nas nossas redes sociais para que todos conheçam o plano de Deus para a vida deles. Se você quer assumir esse compromisso junto comigo, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Se você hoje, a partir de amanhã, começa a ler junto comigo o Novo Testamento durante 40 dias, ininterruptos. Para você não ficar muito assustado, a leitura do Novo Testamento 40 dias é mais ou menos 30 minutos de leitura por dia. Você não precisa ler 30 minutos direto, você pode ler 10, 10, 10, você pode ler 15, 15, do jeito que você achar que fica mais confortável para você, ok? Não desista se por acaso um dia a preguiça bateu muito forte, você não leu, não desista, continue do dia seguinte, mesmo que você perca alguns textos, alguns trechos do Novo Testamento, não tem problema, continue até o fim, leia o máximo que você conseguir para você viver essa experiência da melhor maneira que for possível para você viver com a gente. Tá bom? Quero orar por você. Senhor, veja quantos jovens estão de pé aceitando esse desafio tão legal de ler o Novo Testamento durante 40 dias. O que eu te peço, Pai, é que essa leitura não seja simplesmente o cumprimento de um compromisso que eles estão fazendo hoje, e a gente não faça simplesmente pelo constrangimento de não chegar no final, ou de chegar no último dia e descobrir que não conseguimos chegar. Que não seja por constrangimento, por nada disso, mas que seja pelo anseio de conhecer o Senhor, conhecer teus planos para a nossa vida e viver esses planos de maneira intensa, total e transformadora em nós e transformadora também através de nós, na vida daqueles que se relacionam conosco, Pai. Então, eu te peço que este voto feito aqui, que eu faço junto com esses jovens, o Senhor mesmo nos dê capacidade para mantê-lo, para cumpri-lo do início ao fim, porque o que nós queremos é te conhecer a Jesus e torná-lo conhecido com a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.